Essa história é real, viu, gente? Nascida negra num mundo cheio de preconceito, Dona Maria carrega uma história que vai mexer com você. Se prepara, porque essa narrativa é forte e vai te fazer sentir na pele cada dor e alegria dela. Os segredos que ela teve que revelar são tão pesados que ela confessou. Se pudesse, levaria para o túmulo. Cuidado! Essa história vai te engolir de um jeito que você nem vai lembrar do mundo lá fora. Deixa seu like agora, antes que a emoção te leve para longe. Vou te contar umas coisas que rolou comigo, então segura aí. Essa história só faz sentido se você ouvir desde o começo para entender a treta toda. Conheci meu marido, João Carlos, em 1950. Eu tinha 17 anos e trampava no mercadinho do bairro. Fazia de tudo lá, desde passar as compras no caixa até varrer o chão. Ele passava todo dia para comprar pão e sempre dava um jeito de puxar papo comigo. João Carlos era um gato, viu? E olha que coincidência. A gente fazia aniversário no mesmo dia. Isso criou uma conexão forte entre a gente. Ele era aprendiz numa oficina mecânica ali perto. Chegava no mercadinho com as mãos sujas de graxa, mas com um sorriso que iluminava o dia. No começo, eu ficava toda sem jeito quando ele aparecia, mas fui me acostumando com aquele jeito brincalhão dele. Minha família era humilde, sabe? Meu pai, seu Francisco, era pedreiro bom demais, e minha mãe, Dona Ana, lavava roupa para fora. A gente morava num barraco simples, eu e meus 2 irmãos mais novos, o Paulo e o Lucas. A vida não era mole. Comecei a trabalhar cedo para ajudar nas contas. E o João Carlos? Nossa, o cara tinha uma história pesada. Ele contava que os pais biológicos entregaram ele para os tios quando ainda era um bebê. Mesmo sem os pais, os tios cuidaram dele com muito amor, como se fosse filho de sangue. Mas na cidadezinha dele não tinha emprego. Então ele veio para nossa cidade sozinho. Alugou um quartinho improvisado na oficina do seu José. Meu filho, o João Carlos, era esforçado pra caramba. Aprendia rápido e queria ser mecânico. Tinha jeito pra coisa e sonhava em ter o próprio negócio um dia. Quando o conheci, fiquei impressionada com a dedicação dele. Trampava duro, mas sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando a coisa apertava. A gente foi se aproximando aos poucos, nos intervalos do trabalho dele. Ele me contava dos sonhos dele, de como queria uma vida melhor. E eu, bobinha, fui me apaixonando. Tinha algo nele, uma força que me pegou. Lembro como se fosse hoje do dia que ele me chamou para sair. Era sábado à tarde, o mercadinho cheio. Ele esperou todo mundo ir embora e chegou perto do balcão, todo nervoso. Maria, ele disse, tava pensando se você não quer ir comigo na pracinha amanhã? Fiquei vermelha que nem pimentão, mas aceitei na hora. Na real, eu já estava louca para ele me chamar. Naquele dia, a gente começou a namorar escondido. Meu pai era brabo, não queria que eu me envolvesse com ninguém antes dos 20. Mas o João Carlos era insistente. Ele fazia de tudo para me ver. Nem que fosse por 5 minutos no almoço. Os dias eram puxados, viu? Acordava cedinho, ajudava minha mãe com o café, ia pro mercadinho, trampava o dia todo e ainda ajudava em casa à noite. Dobrava as roupas que minha mãe lavava. Eram tantas que dava uma canseira. João Carlos também não tinha vida fácil. Trampava de sol a sol na oficina, às vezes até no domingo. Mas a gente sempre dava um jeito de se ver. Nem que fosse só para trocar olhares. Com o tempo, João Carlos conquistou a confiança do meu pai. O cara era trabalhador, respeitador, e todo mundo no bairro gostava dele. Depois de um tempo, ele finalmente pediu para o meu pai a gente namorar oficialmente. Foi festa lá em casa. A vida não era fácil, mas a gente era feliz, sabe? Depois de 1 ano de namoro, a gente decidiu se casar. Foi uma cerimônia simples na igrejinha do bairro, só com a família e os amigos mais próximos. Eu estava linda no meu vestido branco simples, feito por mim e pela minha mãe. João Carlos, todo arrumado de gravata, parecia que ia explodir de felicidade. Foi nesse dia que conheci os tios dele, Dona Marta e seu Roberto. Eram gente boa demais.
felizes por ver o sobrinho querido casando com uma família decente. Trouxeram um monte de presente para ajudar no enxoval. Lençóis, toalhas, até um jogo de panelas de ferro. Eu amei, porque a gente ia precisar mesmo. Meu pai, seu Francisco, mesmo sendo durão, tinha um coração mole. Viu o amor da gente e decidiu ajudar. Como era pedreiro e o terreno de casa era grande, construiu uma casinha nos fundos pra gente. Em poucos meses, eu já estava grávida. Foi uma gravidez tranquila. Continuei no mercadinho até o dia do parto. Quando chegou a hora, foi uma correria. A parteira do bairro, Dona Cida, veio correndo. Depois de horas de trabalho de parto, nasceu nosso primeiro filho. Mas a alegria durou pouco. Assim que o bebê nasceu, Dona Cida ficou séria. Nosso menino tinha nascido com uma má formação. O braço esquerdo não tinha se formado direito, só tinha o cotoco. Foi um choque. Mas minha filha, o amor de mãe é algo incrível. Quando eu peguei meu pequeno no colo pela primeira vez e olhei nos olhinhos dele, todo medo virou determinação. Ele era nosso sangue, e a gente ia amar e proteger ele, custasse o que custasse. Chorava toda hora me perguntando se tinha feito algo errado na gravidez. Os vizinhos cochichavam. Alguns diziam que era castigo. Foi um período difícil, viu? João Carlos demorou um pouco para aceitar. Mas quando aceitou, virou o pai mais dedicado do mundo. A gente deu o nome de Francisco para o nosso filho, em homenagem ao meu pai. Os primeiros meses foram duros. A gente teve que aprender a cuidar de um bebê com necessidades especiais. Mas aos poucos, fomos nos virando. Os vizinhos, que antes cochichavam, começaram a ajudar. Levavam roupinhas, davam dicas. A comunidade se uniu em volta da gente. Depois que o pequeno Francisco nasceu, a vida ficou mais corrida. No começo pensei em largar o mercadinho para cuidar dele o dia todo. Mas a vida não é fácil, né? O salário do João Carlos na oficina era bom, mas não dava para sustentar a família sozinho, ainda mais com as despesas extras do Francisco. Depois de muita conversa, decidimos que eu voltaria a trabalhar. Não foi fácil, viu? Meu coração doía de deixar o pobrezinho, mas a vizinha, Dona Teresa, se ofereceu para cuidar dele enquanto eu estava no mercadinho. Ela não cobrava muito e já tinha criado 5 filhos, sabia das coisas. Todo dia de manhã, eu levava o Francisco para a casa dela antes de ir trabalhar. Era difícil me separar, mas saber que ele estava em boas mãos me deixava mais tranquila. No mercadinho, seu Manuel, o dono, foi um anjo. Me deixou fazer um horário flexível para eu amamentar o Francisco no almoço. Eu corria para a casa da Dona Teresa, dava de mamar e voltava correndo. Era cansativo, mas a gente faz tudo pelos filhos, né? Os meses foram passando e a gente foi se acostumando. O Francisco foi crescendo forte e esperto, apesar da dificuldade com o bracinho. Era de cortar o coração ver ele se esforçando, mas também dava um orgulho danado. O moleque não desistia nunca. A rotina era puxada. Acordava cedinho, arrumava o Francisco, ia para o mercadinho, voltava no almoço, trabalhava até o fim da tarde. Chegava em casa morta, mas ainda tinha que cuidar da casa e do menino. João Carlos ajudava como podia, mas ele também chegava tarde da oficina, sujo de graxa até o pescoço. Mesmo com toda a correria, a gente era feliz, sabe? Tinha amor na nossa casa. Nos fins de semana, a gente dava um jeito de passar tempo junto, nem que fosse só sentar na frente de casa e ver o Francisco brincar. João Carlos adorava levar o moleque para ver os carros na oficina. O pequeno ficava fascinado, mas a gente ficava de olho, porque lá era perigoso para a criança. Passou mais 1 ano e 2 meses, e eis que descobri que estava grávida de novo. Foi uma mistura de alegria e medo. Por um lado, a gente ficou feliz de dar um irmãozinho para o Francisco. Por outro, bateu aquele terror. E se acontecesse de novo? Dessa vez, fui no médico logo no começo da gravidez. Ele era atencioso. Ouviu nossas preocupações e sugeriu umas vitaminas especiais. Eu agarrei essa chance com unhas e dentes. Tomava direitinho, sem falhar um dia.
Mas a preocupação não saía da minha cabeça. Ficava pensando: o que eu fiz de errado da primeira vez? Foi algo que comi? Algum esforço? A culpa é uma coisa horrível, minha filha. Mas o médico dizia que essas coisas às vezes acontecem, sem motivo. Dessa vez, me cuidei ao máximo. Não levantava peso, comia certinho, descansava quando dava. João Carlos também ficou super protetor, não me deixava fazer nada pesado. Até o Francisco, com seus 2 aninhos, parecia entender que a mamãe precisava de cuidado. Quando completei 6 meses de gravidez, decidi tirar licença do mercadinho. Foi a melhor coisa, porque eu já estava exausta. Cuidar do Francisco, da casa, trabalhar, tudo isso com a barriga crescendo. Era demais. Seu Manuel foi compreensivo. Os últimos meses foram de repouso. Passava boa parte do dia deitada, com as pernas para cima. Minha mãe dizia que ajudava com o inchaço. O Francisco era arteiro, dava trabalho. Eu fazia uns tricôs para me distrair, sapatinhos, casaquinhos para o bebê. João Carlos assumiu mais tarefas em casa, mesmo chegando morto da oficina. A ansiedade foi aumentando conforme o parto se aproximava. A gente rezava toda noite, pedindo para Deus que dessa vez tudo desse certo. O medo ainda estava lá, mas a gente tentava manter o pensamento positivo. Afinal, a gente tinha feito tudo diferente dessa vez, né? Quando chegou a hora, foi uma mistura de medo e esperança. O parto começou de madrugada e eu estava nervosa. O hospital era longe, então João Carlos correu para chamar Dona Cida, a mesma parteira do Francisco. Minha bolsa já tinha estourado há uns 40 minutos quando ela chegou, e a cabecinha do bebê já estava saindo. Foi tudo rápido. Dona Cida agiu com a experiência de anos. Em poucos minutos, ouvi o choro do bebê e meu coração quase parou. Ela examinou o bebê, limpou e, depois de um silêncio que pareceu eterno, sorriu e disse: "É uma menina, Maria, e tá perfeita." Nossa, que alívio, meu Deus! A gente chorou de felicidade. Nossa filhinha tinha nascido saudável, com todos os dedinhos das mãos e dos pés. Demos o nome de Ana, em homenagem à minha mãe. Deitada na cama, com João Carlos segurando minha mão e a bebê no meu peito, senti que um novo ciclo da nossa vida começava. Nessa época, as coisas tinham melhorado pra gente. João Carlos! Meu Deus, como aquele homem tinha crescido! Ele estava trampando tanto e ganhando tão bem que quase virou sócio do seu Miguel, o dono da oficina. Sabe como foi? Os carros que ele consertava ficavam tão bons que o serviço dele virou famoso. Tinha gente rica que vinha de longe só para ele mexer no carro. E olha que ideia genial ele teve. Começou a ensinar mecânica para o meu pai, que era pedreiro. Falou que assim, ele podia ter uma profissão que pagava melhor. Todo fim de semana, os dois estavam com a cabeça enfiada no motor velho que João Carlos trouxe para casa. Meu pai, já grisalho, aprendendo uma profissão nova. Era lindo de ver, viu? Genro e sogro unidos, planejando trabalhar juntos no futuro. Com João Carlos ganhando bem, eu pude realizar um sonho. Larguei o mercadinho e virei dona de casa. Ah, minha filha, que alegria cuidar dos meus pequenos! O Francisco já tinha quase 5 anos, esperto que só, aprendendo a se virar com um bracinho só. E a Ana, nossa princesinha, crescendo forte e saudável. Eu estava vivendo um sonho, cuidava da casa, fazia comida fresca todo dia para o João Carlos levar de marmita, dava atenção para os meus filhos, sempre perto da minha mãe e dos meus irmãos. Às vezes eles vinham para nossa casa, às vezes a gente ia para a casa deles. Era bom morar no mesmo quintal. A Ana mamava no peito até com 1 ano e 8 meses. Era nosso momentinho especial. Ela dormia, que era uma beleza depois de mamar. Foi nessa época boa, quando a gente achava que tudo estava se ajeitando, que descobri que estava grávida de novo. Fiquei sabendo quando a Ana tinha acabado de fazer 1 ano e 9 meses. No começo fiquei assustada. 3 filhos, meu Deus! Mas o João Carlos ficou todo bobo quando contei.
Já estava fazendo planos, falando que agora a gente podia dar conforto para essa criança. A gente estava feliz, achando que a sorte tinha virado para nosso lado. Eu passava os dias cantarolando, arrumando a casa, pensando no novo bebê. João Carlos falava em expandir a oficina. Quem sabe até abrir uma própria com meu pai. Era um tempo de sonhos, mas a vida às vezes prega peças. Quando tudo parece bom demais, vem algo para balançar a gente. Nessa gravidez, me cuidei direitinho. Tomei as mesmas vitaminas que tinha tomado com a Ana. Tinha medo de ter outro filho com algum problema, igual o Francisco. Rezava todo dia para Deus que esse bebê nascesse perfeito. Quando chegou a hora, foi Dona Cida quem fez o parto em casa, como das outras vezes. A gente estava cheio de esperança, mas veio a surpresa. Assim que o bebê nasceu, um menino. Dona Cida percebeu que tinha algo errado com a perninha direita dele. O pé estava virado para dentro, como se tivesse torcido, e a perna era mais curta. Foi um baque. Lá vamos nós de novo, pensei, com a correria de médico em médico. João Carlos ficou arrasado. Ele que estava tão feliz com os planos, agora a gente tinha que pensar em como cuidar do nosso novo filho. Deram o nome de Lucas para ele. Mal sabia a gente que isso era só o começo de uma jornada bem diferente do que a gente imaginava. Naquele momento, tudo o que eu pensava era em proteger meu pequeno Lucas, em dar a ele a melhor vida possível, mesmo com esse desafio que Deus colocou no nosso caminho. Minha filha, depois que o Lucas nasceu com aquele probleminha na perna, fiquei com um medo danado de engravidar de novo. Já tinha 3 filhos para cuidar, cada um com sua necessidade. O João Carlos, coitado, não entendia o que estava rolando. Ele me procurava à noite, chegava perto na cama, com aquele jeito carinhoso dele, passava a mão no meu cabelo. Ai, minha filha, naquele tempo eu pelejei, viu? Mas sempre dava um jeito de escapar. Era dor de cabeça, era cansaço. Inventava cada desculpa. Às vezes ficava rezando baixinho para uma das crianças chorar. Quando acontecia, pulava da cama na hora, dizendo que precisava ver. Teve noite que fingi que estava dormindo tão fundo que nem terremoto acordava. Às vezes dava certo, às vezes não. Comecei a colocar o Francisco no meio da gente, dizendo que ele não conseguia dormir sozinho. Sabia que era insegurança por causa do Lucas. Essa situação se arrastou por um tempo. João Carlos tentava conversar. Tem algo errado? Eu fiz alguma coisa? Você não me ama mais? Eu não sabia como explicar. Tinha vergonha de falar sobre essas coisas. A gente mal sabia como os filhos vinham. Quem dirá como evitar? O que antes era bom para a gente dois, que me fazia feliz, virou motivo de preocupação. Vi a tristeza nos olhos do João Carlos, a confusão no rosto dele. Mas o medo era maior. Depois, com muita vergonha, contei para minha mãe. Misericórdia, ela me deu uma bronca. Disse que eu estava errada, que mulher que não satisfaz o marido é trocada. Falou que ele podia ir para a zona, ou pior, arrumar outra e ir embora. Quase morri de medo. Naquela mesma noite, voltei para a rotina normal com ele. Você precisa ter visto a alegria daquele homem. Parecia que tinha ganhado na loteria. Foi difícil, mas o amor da gente era forte, sabe? E no fim era bom estar nos braços dele de novo. Mas o medo de engravidar? Ah, esse nunca foi embora de verdade. Um dia, numa consulta do Lucas, criei coragem e perguntei ao médico se tinha algum jeito de não engravidar mais. Ele me explicou sobre um método chamado coito interrompido. O homem tinha que se retirar antes de terminar. O médico falou que não era muito confiável, mas era o que tinha na época. Voltei para casa e, com muito custo, conversei com o João Carlos. No começo, ele não gostou da ideia. Mas quando expliquei meu medo, minha preocupação com os filhos, especialmente o Francisco e o Lucas, que precisavam de mais cuidados, ele entendeu. A gente começou a tentar fazer daquele jeito. Não era fácil, viu? Às vezes dava errado. A gente ficava nervoso. Mas era o que tinha pra gente naquele tempo. Minha filha,
Nesse período, as crianças foram crescendo. E a vida estava boa, graças a Deus. João Carlos me disse que tinha umas economias. A gente ficou na dúvida se montava uma oficina própria ou comprava um lugar só nosso. Foi aí que decidimos comprar um sítio perto da cidade. Dava até para ir a pé na casa da minha mãe, com umas boas caminhadas. Era um lugar lindo, mas a gente estava acostumado com a vidinha simples, com os vizinhos e amigos. João Carlos descobriu o sítio por acaso. Estava consertando o carro de um cliente que morava perto. E o homem comentou que o vizinho queria vender. Meu marido voltou para casa com os olhos brilhando, falando do lugar. A gente começou a sonhar. Toda a família ficou animada. As crianças já falavam em ter cachorros. O Francisco, mesmo com o bracinho, dizia que ia ajudar o pai na horta. A Ana queria um cantinho para plantar flores. Minha mãe já estava planejando vir todo dia para ajudar com as galinhas. João Carlos pensava em construir um galpãozinho para a oficina. A gente fazia 1000 planos. Já via as crianças crescendo lá, tendo uma vida melhor que a nossa. Eu pensava em fazer doces e conservas para vender no mercadinho onde trabalhava. Mal conseguia dormir de tanta animação, mas o que aconteceu foi bem diferente. No dia que fomos ver o sítio, a gente se arrumou todo, até a água de colônia passou. Eu fiz bolinhos de chuva para oferecer para o dono, achando que seria um dia feliz. Quando chegamos, nossos olhos brilharam. O lugar era lindo, com árvores frondosas e um riacho nos fundos. As crianças estavam pulando de alegria, querendo explorar o quintal. A gente já se via morando ali. Foi aí que enfrentamos o preconceito. O dono, um homem branco de cara fechada, se recusou a vender o sítio pra gente só porque éramos negros. Nos deixou esperando horas debaixo do sol, para depois dizer na nossa cara que o lugar já estava vendido. A humilhação foi grande. O homem saiu na varanda, nem chegou perto, só gritou: "Gente da sua laia não tem condição de comprar uma propriedade dessas." Depois chamou o cachorro para nos espantar como se fôssemos bandidos. As crianças choraram, ficaram com medo. João Carlos ficou vermelho que nem pimentão. Eu segurei as lágrimas, não queria mostrar fraqueza. Pior foi na volta. Os vizinhos do sítio ficaram nos olhando como se fôssemos bichos. Uma senhora puxou o neto para dentro quando passamos, como se a gente fosse fazer mal. Voltamos para nossa casinha arrasados. João Carlos ficou calado por dias, se sentindo menos homem por não poder dar um lugar melhor para a família. As crianças perguntavam por que não podíamos ter uma casa grande como a do sítio. Era difícil explicar. Essa experiência nos marcou. A gente percebeu que, por mais que trabalhasse, sempre ia ter gente nos olhando diferente, só pela cor da pele. Foi uma ferida que demorou a sarar. Passou uns 7 meses. E lá fui eu com sintomas de gravidez de novo. Ave Maria, fiquei aflita. A gente achava que tinha descoberto o segredo para não engravidar. E nada. Dessa vez, me cuidei ainda mais. Quando chegou a hora, Dona Cida veio fazer o parto em casa. Mas aí veio o baque. O bebê, outro menino, tinha uma deformidade nas mãos. Os dedinhos eram unidos por membranas, como o pé de pato. E o mindinho era só um brotinho. Me perguntei, o que eu fiz de errado? Será que Deus está me castigando por tentar evitar filho? João Carlos ficou mudo, só olhando para o bebê com os olhos cheios d'água. Já tínhamos o Francisco com o braço, o Lucas com a perna e agora mais esse. Parecia que cada filho trazia um desafio novo. As outras crianças ficaram assustadas quando viram as mãozinhas do irmão. A Ana perguntou se ele ia conseguir brincar com eles. Aquilo partiu meu coração. Naquela noite, fiquei acordada ninando o pequeno José. Sim, demos o nome do avô dele. Olhava para aquela mãozinha e chorava baixinho. João Carlos passou a noite na cozinha, com o olhar perdido. Certo tempo depois, rolou algo inesperado. Uma senhora desesperada apareceu no bairro, procurando por Dona Cida. Ela segurava um bebê chorando e dizia que a netinha estava morrendo. Me compadeci e me ofereci para ajudar. A senhora hesitou, mas no desespero me entregou a neném.
Fomos para a casa da minha mãe e eu percebi que a bebê estava com fome. Perguntei se podia amamentar e a senhora deixou. A pequena mamou, que era uma beleza, e dormiu satisfeita. Aí a senhora contou que a nora dela estava quase morrendo em casa. Eu e minha mãe fomos com ela. Era uma casa de rico, daquelas grandes com jardim. A moça estava deitada, pálida, com empregadas nervosas em volta. João Carlos foi buscar Dona Cida com o motorista deles. Enquanto isso, eu e minha mãe vimos que ela estava com mastite. O seio duro, inchado, inflamado. Já tinha visto isso antes. Pedimos água morna e compressas. Expliquei para a moça o que íamos fazer e comecei uma massagem delicada. Era dolorido, mas necessário. Minha mãe fez chá de erva doce. Aos poucos, o leite foi saindo e ela sentiu alívio. Quando Dona Cida chegou, a situação já estava melhor. Ela ficou surpresa com o que a gente tinha feito e disse que, se tivessem demorado mais, poderiam ter perdido mãe e bebê antes de ir embora. A senhora nos abraçou chorando, agradecendo sem parar. A gente ficou sem jeito com tanta gratidão, mas no dia seguinte, aconteceu o inacreditável. Lá pelas 9 da manhã, um carro chique parou na frente da casa da minha mãe. Era mesmo a senhora, mas não estava sozinha. Um homem alto, de terno caro, desceu com ela. A senhora falou animada. Trouxe meu marido para agradecer por salvarem nossa nora e netinha. Mas aí, minha filha, o mundo pareceu parar. Quando eu e João Carlos vimos aquele homem, ficamos gelados. Ele também ficou chocado ao nos reconhecer. Era o mesmo homem que tinha nos humilhado no sítio, que mandou o cachorro nos espantar. Foi um silêncio que pareceu eterno. A senhora, sem entender, olhava confusa. João Carlos estava tão tenso que dava para ver as veias do pescoço. O homem foi o primeiro a falar, com a voz trêmula. Vocês são aquela família que foi ver o sítio? Eu respirei fundo. Sim, senhor, somos nós mesmos. A senhora perguntou. Vocês já se conhecem? Foi então que o homem fez algo que nunca esperei ver. Ele abaixou a cabeça, envergonhado, e disse: Eu cometi um erro terrível com essa família. Um erro tolo e preconceituoso. Virou para a gente, com lágrimas nos olhos. Não tenho palavras para expressar meu arrependimento. Vocês, que eu tratei tão mal, salvaram a vida da minha nora e netinha. Como pude ser tão cego? A senhora, entendendo, ficou horrorizada. Olhou para o marido com decepção e raiva. João Carlos, sempre calmo, respondeu: O senhor nos magoou muito, mas a gente não guarda rancor. Fizemos o que era certo, não importa para quem. O homem se ajoelhou ali mesmo, pedindo perdão. Disse que aquele incidente tinha aberto seus olhos, que percebeu o quanto estava errado em julgar pela cor da pele. Foi uma cena que nunca vou esquecer. Ver aquele homem que nos tratou como lixo, ajoelhado na nossa casa simples, chorando de arrependimento. João Carlos estendeu a mão e o ajudou a levantar. Disse que o perdão é importante, mas que o mais importante é a vida. Naquele momento senti que algo maior estava acontecendo. Como se Deus tivesse arrumado um jeito de ensinar uma lição sobre preconceito e perdão. O homem se apresentou como Alfredo. Depois, disse com tristeza: Eu queria poder desfazer o que fiz, mas o sítio já foi vendido. Não conseguiria vendê-lo para vocês agora, mesmo se quisesse. Eu e João Carlos nos olhamos. Por um instante, senti saudade dos sonhos que tínhamos com aquele lugar. Mas sabe, já não importava mais. João Carlos respondeu: Não se preocupe, seu Alfredo. O que passou, passou. A gente seguiu em frente. A senhora então disse: Mas deve haver algo que possamos fazer para compensar. Vocês salvaram nossa família. Eu sorri. A senhora não precisa nos compensar. Ver sua nora e netinha bem é a melhor recompensa. Seu Alfredo, emocionado, falou: Vocês são pessoas extraordinárias. Fui um tolo em julgar pela aparência. Espero que um dia possam me perdoar. Foi então que o Francisco apareceu do nada. Abraçou a barriga do Alfredo e sorriu. O homem chorou de novo.
Acho que a falta do braço do meu filho o comoveu ainda mais. No final, a gente até convidou eles para tomar um café. Foi engraçado ver aquele casal rico na nossa mesa humilde, bebendo nas xícaras velhas. Mas naquele momento, as diferenças não importavam mais. O tempo foi passando. Quando Francisco fez 12 anos, decidimos que era hora de colocar as crianças na escola. Eu e João Carlos mal sabíamos escrever nosso nome. Mas como mãe, assumi a responsabilidade de levar e buscar eles todo dia. Era uma caminhada longa e cansativa, mas eu não confiava em ninguém para cuidar dos meus pequenos nesse trajeto cheio de perigos. Muitas vezes, pensava como seria mais fácil se tivéssemos conseguido o sítio. Estaríamos mais perto da escola. A rotina era puxada. Acordava antes do sol, preparava o café, arrumava as crianças. O Francisco já ajudava os irmãos a se vestirem, mesmo com a dificuldade do bracinho. O caminho para a escola era difícil. Eu carregava o José no colo, segurava o Lucas pela mão, ele mancava por causa da perna, e o Francisco ajudava a cuidar da Ana. Andávamos quase 1 hora, por estradas de terra, debaixo de sol ou chuva. Na escola, meu coração doía ao ver os olhares e cochichos dos outros pais. Alguns se afastavam como se meus filhos tivessem doença contagiosa. Outros nem disfarçavam o desprezo. Eu erguia a cabeça, abraçava meus filhos e os encorajava a entrar, rezando para que tivessem um bom dia. As outras crianças eram cruéis. Chamavam meus filhos de aberrações, zoavam das diferenças deles sem pena. O Francisco com o bracinho, o Lucas mancando, o José com as mãozinhas diferentes. Ela sofria muito. A Ana chegava em casa chorando, perguntando por que Deus fez eles assim. Aquilo partia meu coração. Tinha dias que eu não sabia se estava certa em continuar mandando eles para a escola, mas eu os preparava para serem fortes. Dizia: não ligue para o que falam, foquem nos estudos, mostrem que são capazes. Aos poucos, eles foram ficando mais resistentes, aprendendo a se defender, a não dar bola. Ver eles progredindo nos estudos me dava esperança. Foi aí que tive uma ideia. Combinei com João Carlos. A gente ia pedir para as crianças nos ensinarem o que aprendiam na escola. À noite. Nossa! Você não imagina como isso animou eles. De repente, se esforçavam mais na escola, ansiosos para chegar em casa e dar aula. Claro que no começo foi uma bagunça, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Mas a gente se organizou. Cada dia, um deles era o professor. O Francisco, responsável, explicava as lições com paciência. A Ana adorava contar as historinhas que aprendia, fazendo vozes. O Lucas, tímido, foi ganhando confiança ensinando matemática. E o José, mesmo com as mãozinhas, se esforçava para nos ensinar a escrever. As continhas eu pegava rápido, experiência do mercadinho. Meu problema era com as letras. Já João Carlos tinha mais facilidade com leitura. Foi lindo ver como isso uniu nossa família. As crianças chegavam animadas da escola, orgulhosas do que tinham para ensinar. A gente ficava até tarde, tão entretidos que esquecia a hora de dormir. Com o tempo, eu e João Carlos já sabíamos ler e escrever, graças aos nossos filhos abençoados. Quando o tempo passou e as crianças cresceram, nossa casinha ficou pequena. Um dia, João Carlos me olhou e disse: Maria, acho que está na hora de a gente procurar uma casa maior. As crianças precisam de espaço e seria bom ficar mais perto da escola. Eu concordei, com o coração apertado. Sabia que ele tinha razão, mas era difícil pensar em sair dali onde vivemos tanta coisa. Começamos a procurar na cidade. O pessoal já nos conhecia de nos ver indo para a escola todo dia. Os olhares de curiosidade e maldade tinham diminuído, até que num domingo encontramos a casa, um lugar lindo, com jardim na frente e terreno nos fundos. Ficava só 3 quadras da escola. Quando entramos, parecia que a casa nos chamava. João Carlos me olhou com aquele sorriso no canto da boca
E eu soube que ele estava pensando a mesma coisa. As crianças corriam pelos cômodos, já escolhendo seus quartos. O preço era salgado, mas com o tempo a gente tinha juntado uma grana. João Carlos tinha se firmado como mecânico respeitado. No dia que assinamos os papéis, eu não consegui segurar as lágrimas. Eram lágrimas de alegria, de gratidão. Lemos tudo cuidadosamente, assinamos sem medo. Ali estávamos nós, comprando nossa própria casa na cidade. No dia da mudança, enquanto empacotávamos as últimas coisas, aconteceu algo que mudou tudo para mim. O Lucas tinha perdido sua cartinha de baralho preferida e estava fazendo escândalo, dizendo que não ia se mudar sem ela. Todo mundo estava procurando, até que eu fui revirar uma caixa velha no guarda-roupa dos meus pais. Dentro, encontrei um envelope amarelado. Curiosa, abri. Havia uma foto em preto e branco de uma mulher jovem e bem vestida, que eu nunca tinha visto. Virei a foto e meu coração quase parou ao ler o que estava escrito atrás. Minha querida filha, nascida em 15 de agosto de 1933. Escrevo esta carta 3 dias após seu nascimento. Você, meu maior tesouro, está sendo entregue a uma nova família. Esta decisão me dói, mas é necessária. Nasci numa família tradicional que não aceita sua existência. Seu pai, um homem bom, não pode criá-la. Peço que um dia me perdoe. Você nasceu do amor, mas as circunstâncias nos separam. Que Deus a proteja. Sempre a amarei. Sua mãe, Helena. 18/8/1933. A data de nascimento era minha. Não havia dúvidas. Aquela carta era para mim. Ali, no meio da alegria da mudança, descobri que meus pais, aqueles que amei a vida toda, não eram meus pais de sangue. Foi um baque tão grande que fiquei sem ar. 1000 perguntas surgiram. Quem era Helena? Por que me entregou? Por que meus pais nunca contaram? Ouvi João Carlos me chamando. Maria, achou a cartinha do Lucas? Rapidamente, guardei um envelope na blusa. Na correria da mudança, com as crianças animadas e João Carlos organizando as caixas, eu me senti perdida. Queria gritar, chorar, fazer 1000 perguntas, mas algo me dizia que aquele não era o momento. Decidi que falaria com minha mãe, ou melhor, com a mulher que me criou como mãe, depois que a poeira da mudança baixasse. O resto do dia foi um borrão. Sorri para os meus filhos, conversei com João Carlos, mas minha cabeça estava longe. Olhava para minha mãe, que tinha vindo ajudar, e me perguntava se ela me amava de verdade, mesmo eu não sendo seu sangue. Na casa nova, me senti estranha. Era como se tivesse mudado não só de endereço, mas de identidade. Tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesma agora parecia incerto. Naquela noite, deitada na cama nova, com João Carlos roncando ao lado, não consegui dormir. Ficava imaginando Helena como ela era, como deve ter sofrido ao me entregar. Será que ela ainda estava viva? Teríamos outros parentes por aí? Guardei esse segredo, decidida a entender tudo antes de contar para João Carlos e meus filhos. 2 dias depois da mudança, criei coragem e fui até a casa da minha mãe. Meu coração batia forte, as mãos suavam. Levei a foto escondida na bolsa. Ela estava na cozinha, fazendo um bolo. O cheiro doce me trouxe memórias da infância. Por um instante, quase desisti. Mãe, disse com a voz trêmula, preciso conversar com a senhora sobre uma coisa. Ela se virou, limpando as mãos no avental. O sorriso desapareceu ao ver minha expressão séria. Nos sentamos. Com as mãos tremendo, coloquei a foto na mesa. Mãe, o que é isso? Ela ficou branca. As mãos tremeram ao pegar a foto. Onde? Onde você achou isso? Mexeu nas minhas coisas? Na mudança. Tava procurando a cartinha do Lucas. Estava escondida numa caixa velha. Fiz uma pausa. Mas isso não importa. Mãe, quem é essa mulher? É. Minha mãe verdadeira? O silêncio que seguiu pareceu eterno. Vi lágrimas nos olhos dela. Algo raro. Finalmente, ela falou.
Eu ia te contar, minha filha. Juro que ia. Mas nunca achei o momento certo. As palavras saíram como uma torrente. Ela contou que Dona Jurema, mãe da parteira Cida, tinha feito meu parto. Minha mãe biológica era uma moça rica chamada Helena. A família dela ficou desesperada quando eu nasci. Não queriam o escândalo de uma moça de família ter um bebê com um empregado negro. Pediram para Dona Jurema sumir comigo. Até deram dinheiro, mas Dona Jurema teve pena. Conhecia meus pais, adotivos há anos, e sabia que eles não tinham filhos ainda, meus irmãos vieram depois. Então, no meio da noite, Dona Cida, que era jovem na época, me levou para eles. Minha mãe, adotiva, disse que se apaixonou por mim na hora. Mas como me alimentaram? Eu era só um bebê. Ela explicou que Dona Cida arranjou uma moça que tinha acabado de ter bebê e tinha leite sobrando. Nos primeiros meses me levavam até ela para mamar. Depois aprenderam a usar leite de vaca. Porque nunca me contaram. No começo, tínhamos medo que você fosse embora, procurasse sua família rica. Depois, você já era nossa filha. Não queríamos que nada mudasse isso. Ficamos chorando juntas por um bom tempo. Ela disse que nem Dona Cida sabia onde Helena morava. O parto tinha sido num celeiro e tudo foi mantido em segredo. Saí de lá com o coração pesado, mas, de certa forma, aliviada. Agora sabia a verdade, por mais dura que fosse. No caminho de volta, pensei em procurar Dona Cida, em tentar achar Helena. O que diria para João Carlos? E para os meus filhos? Decidi contar tudo para o João Carlos primeiro. Sabia que ele me apoiaria, como sempre fez. Juntos, decidiríamos como contar para as crianças. Mas a vida prega peças. Naquela noite, João Carlos estava cansado, feliz com a casa nova. As crianças dormiam e a gente resolveu ficar juntos. Estava tão bom, acabou que adiei a conversa. E assim foi por 1 semana e meia. Foi uma fase linda para nossa família. Até na escola, as crianças estavam melhor. O fato de termos uma casa boa mudou como os outros os viam. Eles estavam mais respeitados, mais integrados, mas felicidade de pobre dura pouco. Um dia, João Carlos demorou para voltar para casa. Ele sempre chegava no mesmo horário. A gente ficou preocupado. Já era noite quando meu pai chegou, desesperado. Nunca o tinha visto daquele jeito. Minha filha. Ele começou com a voz embargada. Não precisou dizer mais nada. Eu sabia. João Carlos tinha sofrido um acidente na oficina. Algo com um carro que ele consertava. Meu mundo desabou. Como seguiria em frente? Como criaria nossos filhos sozinha? Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Meu pai e minha mãe ficaram comigo, segurando minhas mãos enquanto eu chorava. Mas sabe de uma coisa? Aprendi com a vida que, por mais escuro que pareça o caminho, a luz sempre volta. João Carlos me deixou 4 filhos fortes, que carregam o nome dele com orgulho. E me deixou a coragem que ele sempre teve, aquela que me fez seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. E essa, minha filha, é a história que eu carrego, cheia de dor, mas também de amor, de preconceito, mas também de perdão, de perdas, mas também de vitórias. Porque, no fim, é isso que a gente é feito, das lutas que enfrentamos e do amor que nos sustenta. E se tem uma coisa que eu aprendi, nunca subestime o poder de uma mãe, nem o de um coração que sabe perdoar.